Estamos recebendo a visita dos meus pais, das minhas irmãs e aproveitamos a oportunidade para estar falando um pouquinho sobre os meus avós José Correia e Maria Alves Correia de Andrade. Qual foi o tempo de convivência do senhor com seus pais? Eu convivi um pouco mais com a minha mãe, pois o meu pai morreu em 87, né? Eu tinha 26 anos. E minha mãe morreu em 2000, então 39 anos, né, que eu tive essa convivência com a minha mãe. E como foi essa convivência aí do senhor com seus pais? A gente sempre tem boas lembranças das convivências com nossos pais, né? Apesar que meu pai era muito sistemático, a gente tinha até um pouco de medo dele, até de dialogar com ele. Mas foi um bom relacionamento, inclusive a gente gostava, até que o pai bebia uma pinguinha, porque quando ele bebia as pinguinhas dele, era pouca, né? Ele ficava alegre e a gente ficava até mais agradável com ele, conversava. Agora a minha mãe é uma mãe que a gente acha que não tem mãe igual a ela, que ela sempre convivia mais com a gente nas escolas, né? Por causa que o pai ficava muito na roça, vinha só fim de semana, então eu tive um pouco de convivência a mais com minha mãe. Vamos falar um pouquinho sobre valores. Nós estamos vivendo em um mundo que parece que os valores estão se acabando. Quais foram os valores aí que os seus pais deixaram aí para o senhor e todos os seus outros irmãos? Só coisas boas para nós, bons exemplos. Falava com nós que teríamos que ser honestos, ter boas amizades. Nos educou muito bem na igreja. Então isso é muito gratificante, porque hoje há tantos filhos que dão problemas aos seus pais, né? Apesar do sistema rústico do vovô, como que era a vida dele e da vovó como casal? Isso eu lembro bem, né? No tempo que o pai morava na roça, eu lembro da minha mãe me falar que minha mãe era muito problemática, muito doente, mesmo quando ela era nova. Eu lembro da minha mãe falar que o pai pegava ela nos braços e levava ela para um morro lá, onde ela tomava sol, tomava um ar mais puro, né? E aqui em Vazante, já junto com nós, né? Eu lembro muito do meu pai levar café da manhã para minha mãe na cama, levar comida. Até parece que ele era até mais carinhoso do que os casais de hoje. Toda a nossa família gosta muito de jogar um truco. O senhor tem alguma passagem interessante para contar do vô Zé Correia sobre truco? Tenho. O pai sempre chamava os sobrinhos, os amigos dos meus sobrinhos para jogar truque lá em casa. Era o que eu mais adorava na vida, era jogar truque. Eu até lembro até de uma passagem que estava jogando truque lá, eu não lembro quem, eu lembro que o Ruita era adversário dele, o Ruita do Erval. E aí, como o pai era muito sistemático, todo mundo, às vezes, o pai fazia alguma coisa no truque e a gente não tinha coragem de falar com ele, né? E nós achamos engraçado demais que o pai pegou o baralho para baralhar a segunda vez e o Ruita falou assim: tio, o baralho é meu. Então a gente começou a rir, mas olhava para o pai e eu não lembro mais se o pai rebateu ele ou se passou o baralho para frente. E a outra coisa foi quando o pai internou no Cristo Rei, já com os problemas de saúde, ele pediu, ele já estava até de alta, ele pediu que os filhos jogassem um truque com ele. Até parece que ele estava sabendo que ia ser a última coisa que ele ia fazer, que ele gostava, né? Aí jogaram o truque com ele lá, eu não estava, foi os outros irmãos, pois eu estava na cachoeira fazendo silo. E aí jogaram os truques lá, foi muito bom o truque que eles jogaram. E aí, infelizmente, ele pediu a comadrezinha para ir lá na portaria para olhar a hora. E o meu pai estava com o relógio no bolso dele. Então parece que ele sabia que ia morrer. Enquanto a Izinha foi olhar a hora que ela voltou, o pai estava caído e já praticamente sem vida. E aí eu estava na cachoeira, o galo
apareceu lá na parte da tarde e me chamou lá e disse que o meu pai tinha falecido. Foi uma notícia mais triste que eu já recebi na minha vida. Como era o relacionamento da senhora como nora do Zé Correia e da Maria Alves de Andrade? Assim, nós tivemos um relacionamento muito bom. Tia Maria, mas o tio Zé Correia sempre foram muito agradáveis comigo, assim, sempre me trataram muito bem. E assim, falar do tio Zé Correia, mas da tia Maria, é falar assim de parceria, de cumplicidade, de companheirismo. Eu lembro assim, às vezes quando eu chegava lá, assim, às vezes estava na hora do almoço, tudo que a tia Maria ia fazer, ele estava presente. Se ela ia fazer o almoço, ele estava junto, ajudando a preparar, né, as coisas do almoço. Então, assim, foi um exemplo de companheirismo, de parceria e de grande amor mesmo entre os dois. A tia Maria era uma pessoa assim, extremamente carinhosa, muito amável. E assim, o que mais ficou marcado assim, que eu me lembro assim, em minha memória afetiva, é assim, o quanto ela amava os filhos, quanto ela preocupava com os seus filhos. Não só com os filhos, mas assim, com os netos. Ela tinha aquele carinho especial com todos. Se um filho viajava e marcava a hora de chegar, passava daquela hora, ela já ficava aflita, preocupada, pensando assim que poderia ter acontecido uma coisa ruim. Não só quando viajavam, mas eu lembro assim quando na quarta e no sábado que os meninos moravam na fazenda e que eles vinham, né, sempre na quarta e no sábado. Se passasse da hora, ela já ficava preocupada, com medo de ter caído na ponte do Benedito, que era o terror para ela, era essa ponte do Benedito. Então isso assim ficou marcado para mim. Isabela, Paula, quando o vovô Zé Correia faleceu, nenhum de nós éramos nascidos. E também todos nós éramos crianças quando a vovó Maria faleceu. Mesmo assim, o que você tem para falar do vovô Zé Correia e da vovó Maria? Do vovô Zé Correia eu só tenho para falar o que meu pai fala, que ele era um cara muito sistemático, mas era uma pessoa boa, trabalhadora. Infelizmente não tive a oportunidade de conviver com ele, mas da vovó Maria eu tinha acho que 6 anos e me lembro dela sentada no alpendre. Lembro que ela era muito boa para mim e para os meus irmãos, e lembro também que a gente sumia muito as coisas dela. Eu sou a filha do meio, né, do Paulinho e da Isailda. Eu não tive convivência com meu avô porque quando eu nasci ele já tinha falecido. Mas eu acredito que ele deixou um grande legado, que os ensinamentos que ele passou para o meu pai foram repassados para nós, nossos princípios, nossos valores. Eu tenho certeza que veio lá de trás. Nossos pais sempre nos ensinou a ser honestos, a ser trabalhadores, a ser pessoas boas. Então, eu acredito que isso vem lá de trás, né, do meu avô. A vovó Maria a gente conviveu um pouco, eu me recordo, tenho algumas recordações. Nós somos privilegiados porque nós moramos lá com ela. Quando meus pais casaram, eles moraram lá um tempo. Então a gente tem lembrança da vovó. Ela gostava muito de ficar lá naquele alpendre, olhando a rua, gostava de agradar a gente. Então são boas lembranças. Eu sou Paulo Júnior, sou o filho mais velho do Paulinho Correia, da Isailda Correia. Eu tenho um pesar muito grande de não ter tido a oportunidade de conhecer nenhum dos meus avós, né? Tanto o vovô Zé Correia, como o pai da mamãe, o Zacarias Correia. As informações que a gente tem deles que eram referências na cidade de Vazante, né? Referências como homens, como pais de família, devido aos valores que ambos tinham, muito trabalhadores, tanto é que
deixaram grandes heranças para seus filhos. E eu tenho esse pesar de não ter oportunidade de ter conhecido eles. Já a vovó Maria, quando ela faleceu, eu tinha 12 anos, então eu lembro bastante dela, como todos meus pais já falaram, minhas irmãs. Ela era um exemplo de carinho, gostava muito dos netos. Era só a gente chegar lá para visitar ela. Antigamente tinha muito aquele negócio de estar passando aqueles ambulantes vendendo algodão doce, e a gente gostava muito de ir lá, que sempre que passava lá ela comprava algodão doce pra gente. Então ela era muito carinhosa, gostava muito da gente, e infelizmente perdemos ela. E ela era nova, tanto ela como o vovô, mas as lembranças que a gente tem deles são as melhores possíveis.